Senhor presidente, demais parlamentares, público presente, internautas, a todos uma boa noite. Eu quero começar minha fala registrando aqui a presença de servidores públicos municipais aqui na nossa casa, que estão em campanha salarial, diversos amigos, conhecidos, diversos setores, membros da direção. E gostaria também de solicitar o bom senso, né? Já que estão lado a lado, o governo e os servidores. Está aqui o líder do governo, né, o secretário de governo Edson Ruiz, que leve as nossas palavras ao prefeito municipal no sentido de dizer para ter bom senso e abrir o processo de negociação, porque todos os anos a gente vê esse repeteco desastroso, né, do governo não negociar, e ao não ter negociação ele não tem dimensão do que está acontecendo na cidade, erra mais, causa mais tensão, dificulta a vida dos servidores. Então, eu acho que a cidade ganhará, né, se houver bom senso. E o bom senso mínimo é ter mesa de negociações para depois evitar dissídios, tensões, movimentos grevistas, entre outras questões que, né, podem ocorrer. Então, fica aqui meu registro e o pedido ao secretário de governo Edson Ruiz, presente na sessão de hoje. Quero também aproveitar e pedir ao setor de comunicação que coloque a tabela do aumento do transporte coletivo, ocorrido nesse final de semana. Bom, é uma tabela para as pessoas entenderem o que ocorreu na última década, né? Então, para simplificar, eu peguei dos anos de 2009 até o ano de 2018, houve de forma linear, né? Eu não fiz juro sobre juro, eu não escalonei um valor sobre o outro. A somatória dá 65,12%. Sendo que no ano de 2013 foi o ano das mobilizações no Brasil, inclusive em Vinhedo, o governo não fez um aumento, mas houve incentivos fiscais. Então, houve um aumento indireto no custo para a população, né? A população pagou através da isenção de impostos. E o INPC e o IPCA foram mais ou menos parecidos, em torno de 53%. Ou seja, nesses últimos 9 anos, houve um aumento acima da inflação de cerca de 12%. Líquido, né? Então, acima da inflação, além de todos os aumentos, teve ano que teve 8, teve ano que teve 4, teve ano que teve 5, e assim por diante, né? Então, a ideia da tabela ela pode ser retirada, é só demonstrar isso para as pessoas conhecerem como foi a série histórica dos aumentos. Aumento esse que a prefeitura é sempre muito hábil para atender a empresa concessionária, né? A prefeitura é uma velocidade de uma lebre, né? Assim, corre demais para atender a empresa concessionária e é igual a tartaruga para fazer a cobrança em relação à qualidade do serviço. É uma qualidade de serviço muito ruim, né, que já está registrada, não é a posição do vereador Rodrigo Paixão, é a posição institucional da Câmara, que já acionou diversas comissões, tem mais uma comissão aberta para tratar a questão do problema do transporte coletivo. É uma sucessão de compromissos assumidos que não são cumpridos, de bilhete único, de melhoria no transporte, né? O grupo que está no governo há 18 anos prometeu nas últimas eleições que nós teríamos ônibus com Wi-Fi, micro-ônibus, tudo bonitinho, com TV, com bilhete único e tal. Então, as diversas promessas que são feitas e nunca cumpridas. Além das diversas questões do próprio contrato de concessão e da legislação que não são cumpridas. Os ônibus que deveriam ter todos eles acessibilidade não têm. A questão da necessidade de espaços na região central e na região dos 7 bairros, que deveria ter uma rodoviária, está no contrato de concessão, não foi cumprido, não tem uma ouvidoria, né? As tarifas não são módicas, a tarifa do município de Vinhedo é uma das maiores do Brasil, R$ 4,30 para rodar 4 quilômetros, como os ônibus
em sua maioria, andam aqui dentro. Nós estamos falando de ônibus que fazem pequenos giros, Centro, Três Irmãos, Capela, Centro, são, né, Vila, até, são pequenos trajetos, 3, 4, 5 quilômetros e tal. Os outros são exceção, né, aquele que vai até mais longe. E não tem a integração. Então, assim, é uma vergonha o governo municipal ser tão subserviente à empresa concessionária, não cobra, não fiscaliza, não tem bilhetagem eletrônica, a gente não sabe quantas pessoas usam o serviço. Mandaram uma tabela fanfarrona aqui para a Câmara, que os números totalmente distorcidos, tem número de 2015 como se fosse de 2018, um absurdo, um desrespeito com a Câmara. Então a gente não tem uma exatidão sobre o que está acontecendo. E nem tem GPS nos ônibus. Vinhedo está no século passado, do ponto de vista dos ônibus. Escrevi isso hoje no meu blog, está lá no Facebook. Está no século passado. Né? Na velocidade, é uma velocidade incrível para dar o aumento, mas para cobrar qualidade, lento como uma tartaruga. Eu quero trazer aqui hoje uma nova denúncia que eu tentei evitar. Eu fiz requerimentos, até estava falando esses dias com o presidente, às vezes a gente faz um requerimento, na verdade, na tentativa de antecipar alguma questão, corrigir ela antecipadamente, até alertar sobre alguma coisa. Olha, a pessoa lê o requerimento, vai ficar meio esperta, né? Mas não. Então eu quero colocar aqui que o contrato, o convênio da Prefeitura com a São Leopoldo Mandic, que é a Faculdade de Medicina, está cometendo irregularidades. Tem funcionários do Serviço Público de Saúde que ficam instruindo alunos da São Leopoldo Mandic, inclusive fora de Vinhedo. Então, vai aqui o meu último aviso. Nós sabemos os dias que isso acontece, inclusive fora do município de Vinhedo. Não tem problema, se as pessoas querem insistir, nós vamos comunicar a Polícia Civil, nós vamos comunicar o Corém, nós vamos comunicar ao Ministério Público, vamos juntar uma força-tarefa, o dia que estiver acontecendo, nós vamos chegar. E eu vou estar junto. Então eu quero registrar essa denúncia e pedir para o secretário municipal de saúde para parar, né, com isso, definitivamente, porque quem está no Serviço Público de Saúde não é para trabalhar para São Leopoldo Mandic. E muitas vezes, e a gente recebeu diversas denúncias de funcionários, que a pessoa sai, por exemplo, do posto da Planalto, ou de outros lugares da cidade, e fica lá, desguarnecido, sem o profissional. E onde que ele está? Não posso provar, mas provavelmente ganhando da São Leopoldo Mandic. Então fica aqui o nosso aviso. Eu quero também tratar da questão do lixão. Já está nas redes sociais, a Gazeta da Capela já noticiou muito bem isso, o Jornal de Vinhedo voltou a colocar no final de semana, mas quero só registrar que esse lixão nós temos perseguido ele. Ele estava na João Edueta, nós fomos lá e desmontamos. Depois ele foi para Carolina von Zuben, nós fomos lá e desmontamos. E agora a cara de pau foi para a Rua da Biquinha. Então, que é uma coisa completamente absurda, né? Não se pode ter lixões, não se pode ter acúmulo de lixo no perímetro urbano da cidade. Não tem autorização para isso. O Plano Municipal de Resíduos Sólidos nem de longe permite uma coisa desse tipo. A Prefeitura deu as justificativas, que na verdade foi porque quebrou caminhões e tal. Os vizinhos de lá, inclusive alguns estão aqui presentes, sabem que não é isso, né? Então, só para não deixar de falar sobre a questão do lixão. Está aqui presente Daniel Gerardini, foi uma das pessoas que me alertou do problema do centro de atletismo, e já para antecipar, para não deixar a coisa passar, eu coloquei também na internet na tarde de hoje, o município de Vinhedo está em risco de perder o seu centro de atletismo. Aliás, em Vinhedo a gente está em risco de perder quase tudo. Impressionante, né? Parece que as políticas públicas estão esfarelando, assim. Então, conversei com vários atletas, com professores, a gente está muito preocupado em relação a isso. Coloquei justamente para causar um debate público. Sei que já tem algumas pessoas se empenhando, mas outras que não estão colocando um empenho tão grande assim. A Sangoban é proprietária, que é um valor lá que é bastante alto, né, 19 milhões, 20 milhões é o valor de mercado.
talvez tenha uma negociação e caia, mas quero colocar aqui uma proposta que eu já antecipei lá na internet. O prefeito que prometeu, sempre ele promete e não cumpre, mas a gente sempre lembra, né? Ficar com a área da Fazenda Cachoeira, que é uma área histórica, de mananciais, que a população de Vinhedo tem vários tipos de uso, de lazer, de turismo, uso inclusive de produção de água, e ao invés de fazer uma proposta para Sangoban, viabilizar a questão da Fazenda Cachoeira e que naquele espaço tenha também um centro de atletismo. É perfeitamente possível fazer isso, né? Inclusive, há outras ideias de potencializar aquele espaço. Então, quero deixar aqui essa proposta e não vou conseguir falar de tudo. A questão dos pães, vou assinar também a CPI. É completamente fora de sentido, né? Os valores são cobrados, são praticamente o dobro do preço de mercado, mas quero falar das creches municipais, senão a gente não consegue falar antes de terminar o tempo. O governo de Vinhedo está chamando uma audiência pública para quarta-feira, às 19 horas, no CEPROVI. Lá existe uma pauta genérica em relação à educação infantil, turnos, etc. Eu comecei a falar sobre essa questão, não vou conseguir falar tudo, mas o extrato da minha fala eu vou publicar daqui a pouco no blog, inclusive com todas as informações, com tudo que eu penso sobre isso, mas é uma audiência com uma pauta genérica, que não consultou os conselhos. Falei com o pessoal do Conselho Municipal de Educação, falei com o pessoal do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e falei com o pessoal do Conselho Tutelar. Não foram pautados, não receberam nenhum documento em relação a isso. A Prefeitura de Vinhedo, na minha opinião, está querendo jogar para a população uma responsabilidade que é dela. Ou seja, não houve planejamento, estão inchando a cidade, tem inclusive gente do governo, gente dos setores políticos e privados querendo aprovar mais um montão de loteamento. Não tem política pública nem para quem está na cidade. Está faltando água, está faltando remédio, agora está faltando creche para as crianças. A Prefeitura está fazendo uma audiência pública absolutamente burocrática e autoritária. Você tinha que inscrever-se do dia 12 ao dia 16, dar cópia do documento e dar o resumo do que você vai falar. Isso é uma barbaridade, nem na Câmara a gente pede isso. Né? Resumo da fala, cópia de documentos, tem que escrever do dia 12 ao 16 e só pode 10... Tem critérios para as audiências aqui. Agora, uma audiência pública da cidade para ouvir a população, não é isso que o governo está falando? Nós vamos ouvir, nós não temos uma proposta, claro. Então, eu quero colocar essa questão, né, de como que é uma contradição. Que, de novo, esse mesmo governo, esse mesmo grupo político que está há 18 anos no poder, colocou nos seus materiais de campanha, queria dar educação integral para todas as crianças da cidade. Eu vou colocar daqui a pouco o texto, com o link, inclusive, dessas propostas feitas pelo prefeito e seus aliados. E mais, estão dizendo que o acesso à creche não está estabelecido na legislação, o que é um absoluto equívoco. A Constituição Federal, no seu artigo 208, diz o seguinte: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. É a Constituição Federal. As outras leis são complementares. Há uma pequena contradição, na minha opinião, no artigo 30 da Lei de Diretrizes e Bases, mas que não fala que é obrigado a dar para as crianças de 4 a 5, mas não proíbe, né? É algo que vai construindo a legislação. E a legislação tem também, vou colocar tudo isso na internet, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já consolidou esse direito. Quem quiser ler a súmula 63 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, garante o direito à creche e à pré-escola para todas as crianças. Aí vamos para a legislação municipal. O artigo 170 da Lei Orgânica também garante a pré-escola para as crianças de 0 a 5 anos de idade, creches pré-escola. Vou ler. O município de Vinhedo responsabilizar-se-á prioritariamente pelo atendimento em creches e pré-escolas das crianças de 0 a 5 anos de idade. Aí tem o decreto municipal, o plano municipal de educação e assim por diante. As creches estão lotadas, é verdade. As auxiliares de educação infantil estão estafadas, mas nós temos que resolver esse problema não criando outro. A creche é um direito da criança, é um direito das famílias, que inclusive precisam da creche para acessar o mercado de trabalho. E agora essa conversa de, olha, quem não conseguir
falar que tem, mostrar que tem o trabalho, não vai ter o direito à creche, né? Seria uma segunda possibilidade. Mas muitas vezes a pessoa está num trabalho informal e não tem condição de fazer isso. Então esse debate não é simples. Daqui a pouco eu vou publicar um posicionamento mais detalhado. Obrigado a todos e boa noite.